bem-vindos. Nós somos uma linha, um programa de linha evangélica, de linha cristã, e nós trabalhamos com base na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade, é a palavra que liberta, que consola, que restaura, que confronta, mas que dá vida e vida em abundância. E essa semana nós estamos começando uma semana nova e nós vamos trabalhar nessa semana durante todas as nossas preciosas manhãs, os nossos encontros com a vida devocional cristã. Então é muito importante que você comece a ter um papelzinho, um lápis e um caderno para fazer as suas anotações. Vida devocional cristã. Vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? A vida de oração é um exercício disciplinado. Todo exercício nos leva a uma disciplina. E para que ele atue, para que ele nos traga resultado, é necessário que a gente tenha a disciplina. Então, com a vida devocional cristã, não é diferente. E eu quero, durante toda essa semana, meditarmos sobre isso, sobre a vida devocional cristã e retornarmos ao princípio de acordo com a Bíblia. Porque nós estamos nos dando conta nesses últimos tempos que nós fazíamos tudo menos uma vida devocional. E quando foi que nós descobrimos que não tínhamos uma vida devocional? Quando a pandemia chegou, quando o isolamento chegou, quando o aquartelamento, tem que ficar dentro de casa. Acabaram-se os cultos na igreja presencial, acabaram-se aqueles momentos preciosos de louvor, acabaram-se os cantores ao vivo, as ministrações, a palavra poderosa do diretor do grupo de ministração. Então acabou tudo isso. Eita, e acabou tudo isso, acabou então a minha vida devocional. Não é assim? Não foi assim que você pensou e que você cresceu durante tanto tempo acreditando que era assim? Então a gente vai ver, porque o texto bíblico, Jesus diz, isso é no Sermão do Monte, já caminhando para o fim do Sermão do Monte, Jesus ensinando, que é a vida prática que Jesus ensina nos evangelhos, não são os apóstolos, não, são palavras de Cristo Jesus, a vivência de Cristo, o Cristo que se tornou humano, o Cristo que assimilou o diário viver na casa do Pai, trabalhando como marceneiro, tendo mãe, tendo pai, tendo irmãos, tendo irmãs, o Cristo que viveu essa vida, tanto 100% humana como 100% Deus. Viveu, chorou, teve tristeza, teve fome, cansou, mas não pecou. Porque não pecou, nos dá o respaldo e o privilégio de nele, em Cristo Jesus, vencermos o pecado. Não é que não pecamos, pecamos, mas não fazemos da vida pecaminosa um estilo de vida para a gente. A gente vence o pecado, porque quem está em Cristo, o pecado não se ensenhora dele. Nós estamos na mão dele, cuidado, protegido. Então o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas quando aceitamos a Jesus, quando confessamos, quando começamos a viver uma vida devocional conforme a palavra. Então Jesus ensina, quando você for orar, o que você faz? Entre no seu quarto,
feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que ele vê em secreto, lhe recompensará. É baseado nisso que a gente diz que todas as orações têm respostas. É porque a Bíblia diz, olha, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E toda recompensa, quando se recebe de público. Toda recompensa, quando você é beneficiado, todo mundo se dá conta. Então assim é a oração na sua vida. Mas a gente vai começar dando a você o significado do que é um devocional. E aí vai para alguns irmãos, algumas irmãs principais, algumas mulheres que me perguntam e me pedem sempre, me ensine a fazer um devocional. Aí vai lá para o sítio Arisco, lá na casa da família Dinice. Entre elas, entre a Grey e Dinice, tem uma que me disse, uma mulher missionária, me ensine a fazer o devocional. E se você se junta a elas, então essa semana você não pode perder de jeito nenhum. O que é o devocional? Você tem uma resposta para devocional ou tem uma coisa bem interessante. Você pode não saber o significado, mas você sabe fazer. Ou você já faz e não sabia que era um devocional. Então, durante os nossos momentos, você vai descobrir como ele faz parte já da sua vida, como já é um estilo de vida seu. Então, o devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa normalmente relacionado com o aspecto religioso. Eu tenho devoção por isso. Eu tenho devoção pelo meu Deus. Eu tenho devoção pela minha vida cristã. Eu tenho devoção por... E aí você vai, eu tenho devoção por essa planta. Eu tenho devoção... Gente que canaliza a devoção para vários outros lados. E é por isso que no devocional nós vamos, à medida que vamos conhecendo, vamos descobrindo a quem devemos direcionar a nossa devoção. Então, para que você faça um devocional, você só faz a algo ou diretamente levado a quem você tem uma devoção. Então, como você é cristão e no lado religioso, o devocional é exatamente aquele período de tempo que você separa durante o dia para dedicar aqueles minutos, aquele tempo em oração, em expressão de louvor, na leitura da Bíblia, na meditação ao Deus verdadeiro, Senhor do céu e da terra, ao único Deus. É por isso que ela é uma devoção, porque você está separando aquele momento para se dedicar. Ele é devocional por isso, porque lá na frente você vai ver, à medida que nós formos trabalhando, que há uma diferença do devocional e da devoção. Por quê? Porque o devocional é o momento que você separou. Esse momento da manhã que você está comigo. Você disse, eu vou estar fazendo meu devocional na hora que eu estou com a missionária no programa 100. Então esse é um momento. Mas a vida de devoção a Deus, ela não tem momento. Ela é 24 horas. Ela é um estilo de vida. Começou a entender, né? Já? O devocional é o tempo que você aparta durante o dia. Mas a devoção é indeterminado. Não tem tempo nem hora. É um estilo de vida. É o meu modelo de vida. Eu agora sou crente, eu vivo 24 horas acreditando e elevando a Ele ações de graça, meditando na palavra, cantando, orientando, trabalhando, ensinando, mas dando testemunho de que a minha vida devocional é um estilo de vida onde Cristo reina na minha vida.
Louvado seja o nome de Jesus. Por norma, alguns cristãos dedicam algumas horas ou minutos do dia para declarar e enaltecer o amor a Deus. Esse momento é chamado de devocional diário. E todo crente tem que ter esse momento. Todo crente tem que ter. Todo cristão tem que ter esse momento de devocional. O termo devocional também pode ser empregado referente a um espaço físico dedicado exclusivamente a práticas religiosas. A capela do devocional, a capela devocional vai estar aberta amanhã no horário correspondente. No meio evangélico aqui no Brasil, pelo menos no meu setor, a gente não usa muito o termo capela no meio evangélico nosso, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte. Mas na missão, a gente usava muito, quando íamos aos retiros, e a gente dizia, sempre nos referíamos, desçam ou subam a capela no Instituto Bíblico, vão à capela onde nós vamos estar reunidos para fazermos o nosso devocional. Então é muito ligado capela com o devocional, com o ritual, com a presença, com a entrega, com os minutos separados para você fazer o devocional. Então, já que você entendeu, nós vamos ao primeiro passo na manhã de hoje. A vida devocional é um privilégio extraordinário para nós que cremos em Cristo Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à presença de Deus quando ele entrava no lugar santíssimo. Aí você sabe, lá estava a presença de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança, aonde estava lá a presença de Deus, e só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, e depois, gente, meu Deus, de todo um ritual de purificação para ele primeiro. Ele tinha completamente que se purificar. E outro detalhe é que na roupa dele, ele tinha o cinto, o cordão, que ele entrava e ficava fora do lugar santíssimo, porque se passasse alguma coisa com ele, se ele morresse, se o choque, se a presença humana não estivesse no nível da santidade de Deus, ele podia morrer fulminado lá dentro. E imortal nenhum dos outros sacerdotes podiam entrar para resgatá-lo. Não. Como sabiam que ele estava vivo? Porque tinha as campainhas na orla, na barra da roupa dele, do manto dele, que à medida que ele andava dentro do espaço, elas iam tocando e iam gerando som para fora. Porque se ele morresse, tinham que puxar e não se podia entrar, de tão forte, de tão real, de tão abrasadora a presença de Deus com relação ao pecado humano. Mas Cristo veio, aleluia, e quando Cristo veio na cruz, glória a Deus, meu Deus, que grandeza. É na vida devocional que nós vamos descobrindo. O Evangelho relata que quando Cristo gritou na cruz, Pai, tudo está consumado, o véu, se rasgou. Aleluia. O véu que era a porta, o véu que proibia a entrada do lugar santo para o lugar santíssimo, aonde estava a presença de Deus. E diz os comentaristas que ele se rasga de cima para baixo, como prova de que só o poderoso, o eterno, o grande, o sublime podia fazer isso. Então rasgou-se. Quando rasgou-se, o que isso significava? A minha e a sua entrada direto ao lugar santíssimo. Aí agora o escritor aos Hebreus diz: agora podemos entrar confiadamente na sala do trono pelo novo e vivo caminho do sangue precioso de Jesus. Acabou. Então a vida devocional nos dá esse
privilégio. Acabou. Você não precisa de intermediários. E meu querido amigo, mulher, carismáticos ou católicos que me escutam, por favor, você não precisa de intermediário para chegar a Deus com as suas orações. Não! Você vai direto agora, porque o sangue que Jesus verteu no Calvário lhe garantiu a entrada no lugar, na sala do trono, pelo vivo e novo caminho aberto por Cristo Jesus. Entre. Como é que você sabe disso, missionária? Porque a Bíblia diz que porque Cristo ressuscitou. Se o véu tivesse se rasgado e Cristo tivesse continuado na sepultura, nós não tínhamos autoridade bíblica para lhe falar nessa manhã. Mas como o véu se rasgou, o primeiro passo, Cristo ressuscitou, o segundo passo, o terceiro passo, ele disse: eu vou, mas eu mando Deus Espírito e ele vai continuar com vocês e ele vai ficar aqui intercedendo, levando o vosso devocional, a vossa prece, a vossa oração ao trono da graça de Deus diretamente. Não precisa marcar audiência, não precisa pagar a penitência, não precisa pagar dinheiro, dar dinheiro, não. Por quê? Porque custou o preço do sangue precioso de Jesus. Não precisa mais de sacerdote, não. Por quê? Porque você agora é sacerdote real. Cristo lhe fez através do sacerdócio eterno dele quando entrou uma vez por toda. É uma bênção, né? Então a vida devocional abre a nossa mente e nos dá esse privilégio de que nós temos acesso diretamente. A segunda coisa que eu quero dizer a você nessa manhã: encontramos o Senhor Jesus facilmente quando descemos à presença dele e não como quando subimos. Um dos pilares da experiência cristã é a vida devocional. Isso é o cultivo de uma relação de intimidade com Deus, através da leitura bíblica e meditação da palavra, através do jejum e através da oração. O salmista, no Salmo 19, ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A sua vida devocional acontece no quarto, de portas fechadas, no secreto, longe do público, longe das distrações. Ah, mas eu não sei orar, cansa muito. Eu só sei orar se eu estiver vendo uma pregação muito inspirada na televisão. Ah, eu só sei orar se eu estiver na igreja com o pastor, com o músico cantando. Não é isso que a Bíblia diz. A recomendação de Jesus é essa: entre no quarto. Se você não tem esse hábito, se você não sabe o que é isso, a partir de hoje você vai separar esse momento de devocional. Entre no quarto sozinho, feche a porta para que ninguém saiba e ore ao seu Pai em secreto. Não precisa fazer clamores tão altos, não precisa fazer espetáculo. Entre no quarto, feche a porta, ore em secreto. Por quê? Porque você não está só ali dentro. Aquele pequeno quarto ou grande quarto vai se tornar um altar, onde você vai ter um diálogo com o Senhor dia após dia, quando a vida devocional começar a ser um estilo de vida para você. Deus não está mais no templo de Jerusalém.
não está em edificações feitas por mãos humanas. Deus agora habita em você, homem, mulher, que nele crê, e assim nosso corpo se tornou templo de Deus e morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Assim Deus não está mais naquele quartinho lá do templo, dentro, representado pelaquela arca. Não! Agora você carrega a presença de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Então você não precisa mais de todo esse ritual. É preciso somente seu quarto. É preciso somente um lugarzinho na sua casa. Este é o mistério de Cristo em nós. Assim foi abolido o sacerdócio como privilégio dos levitas. E no Filho de Deus, o sacerdócio se tornou universal e inclui todos os crentes. No tempo da lei, só os levitas e da linha de Arão podia entrar no lugar santíssimo. Hoje, o sacerdócio se tornou universal pelo sangue de Jesus e inclui a sua vida. Nós vamos caminhar para terminar essa manhã. Apesar disso, o que temos visto na igreja, meu Deus, é um retrocesso, pois o lugar de encontro com Deus tornou-se simplesmente no dia de domingo. É um Deus litúrgico. Eu vou para lá, para a igreja, para adorá-lo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu e a minha casa. A adoração vem de casa. Ele não diz: Deus e na igreja eu vou adorar. Ele diz: eu e a minha casa serviremos, adoraremos ao Senhor. Comece o exercício. Quando o modelo é eu e a minha casa, não eu e a minha igreja. Josué diz: serviremos ao Senhor, eu e a minha casa. Acabe com isso. Não, eu vou para a igreja porque eu vou adorar. Eu vou servir na igreja. Não, eu e a minha casa é o lugar secreto dentro da sua casa. Gente, está tudo errado. Vem para a igreja, para o templo, porque precisa sempre de uma motivação para oferecer ao Senhor uns poucos momentos de devoção. Meu Deus, que dor. A adoração é intermediada pela banda, pela orquestra, que é muito linda, pelo dirigente do louvor. Deus fala através de pregadores ungidos. Além disso, levamos nossas orações para os intercessores. Tem sempre uma equipe de intercessor. Tem sempre alguém de plantão intercedendo. Crente, homem, mulher que me escuta nessa manhã, cristão, aonde você estiver, não importa a liderança que você tenha, não importa os cargos que você tenha, não importa o conhecimento, a teologia, o PhD em divindade, em cristandade, seja lá o que for, o segredo do devocional é entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar em secreto ao seu Deus. A adoração tem que partir do lugar secreto. Você não pode depender do culto de adoração. Você não pode depender do ministro de louvor. Você não pode depender do pregador ungido. Esse pregador ungido, esse ministro de louvor também precisa descer ao quarto secreto e orar ao Senhor Jesus e contar a Ele e dizer a Ele: eu dependo de estar aqui na tua presença. Fala que o teu servo ouve. O resultado de tudo isso, o resultado da tecnologia, o resultado da modernidade, o resultado de tanto dinheiro, de tantas condições, é que temos uma geração de crentes que depende de intermediários na sua relação com Deus.
É uma geração de crentes que estão virando com todo respeito, buscando um ídolo para poner entre ele e Deus como intercessor por ele. Mas ao invés de você fazer isso, nessa manhã se levante, comece com a leitura bíblica pessoal. Acabe de ouvir, deixe de ser levado por horóscopo cristão. Não, esse serve, esse não serve. Comece a ter a sua experiência com o Senhor no lugar da oração. É no lugar secreto que você se desnuda diante de Deus. É no lugar secreto que você faz os seus pedidos. É no lugar secreto que ninguém vai descobrir quando você faz um pedido ao Senhor, porque lá o amado da sua alma nos assiste. Quando você começa a sua vida devocional, você passa da estatura de ninho, de criança, para uma vida de crente maduro e instável, aprendendo a fazer uso do lugar secreto. Tome a decisão nessa manhã. Amanhã nós vamos continuar com os perigos da vida de quem não tem uma vida devocional. Mas hoje a gente vai orar com você, e hoje você vai dar o primeiro passo. Já não precisa do sacerdote levita, já não precisa do templo, já não precisa dos rituais. Agora precisa entrar no quarto, fechar a porta, aleluia, e orar em secreto ao seu Pai. E o teu Pai, que escuta e que te vê em secreto, te recompensará. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é o ensino para os nossos corações. Que essa semana de vida devocional nós possamos voltar às raízes, nós possamos voltar aos princípios, Senhor, do que nos foi instruído, deixado, dito pelo Senhor Jesus quando esteve na terra como homem, para nos mostrar que nós podemos sim imitar ao Senhor como modelo para a nossa vida devocional. Abençoamos a todos que nos escutam, no nome de Jesus. Amém e amém.